Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 6 do projeto Uma Nova Visão da Massagem, que acontece toda terça-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. E o objetivo desse projeto é poder ajudar você, profissional, que deseja decolar a sua carreira e o seu negócio. E a ideia desse projeto é convidar quem estiver presente aqui para participar ao vivo comigo e estar conversando e tirando suas dúvidas diretamente comigo. Então eu acredito que essa pode ser a sua oportunidade de esclarecer aquela dúvida, seja de um caso clínico de um paciente ou sobre a gestão do seu negócio, divulgação do seu serviço ou qualquer outra dúvida em qualquer área que pode estar te paralisando. Para você participar comigo, é só clicar aqui no botão para solicitar a sua participação ou manda para mim um hashtag quero participar para eu estar te chamando. Ou então você também pode estar enviando a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Então, para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Manda para mim aqui a sua dúvida e se você quiser participar ao vivo comigo, é só mandar a solicitação, que vai ser um prazer poder tirar aqui ao vivo a sua dúvida, compartilhar também com as outras pessoas, porque eu acredito muito que a sua dúvida ela vai inspirar e ajudar muitas outras pessoas. Tô vendo que está chegando aqui algumas alunas do Método Natália Tanaka. Quem for aluna já manda para mim um hashtag turma e o número da turma para eu saber que você esteve por aqui. Quem tem alguma dúvida, quem quer participar aqui ao vivo comigo, vou aguardar o pessoal entrar. Alguém se disponibiliza a entrar aqui comigo para a gente estar conversando? Se não quiser entrar aqui ao vivo, pode mandar aqui nos comentários por escrito também a sua dúvida, que aí eu vou estar respondendo. A Ive tá mandando aqui, turma 6. Quem mais aqui? Aluna do Método Natália Tanaka. Vamos aguardar o pessoal entrar. Luzia, da turma 10. Sandra, turma 10. E o pessoal que é da turma 10 já começou a praticar e aplicar os protocolos nos pacientes? Como que tem sido? Surgiram dúvidas? Vamos aguardar. Simone, turma 8. Saudade do pessoal das turmas anteriores. Isabel, turma 10. O pessoal da turma 10 ainda eu tenho encontrado nos nossos webinários. Quem vai mandar a primeira dúvida? Bom, enquanto vocês vão mandando a dúvida ou vocês decidem participar ao vivo comigo, eu recebi esse final de semana, eu coloquei lá uma caixinha de perguntas e uma das perguntas que eu mais recebi das pessoas foi Natália, como que você tem energia e disposição para fazer, né, tudo que você faz? Eu acredito assim que um dos principais facilitadores é ter uma organização. Então compartilha aqui para mim nos comentários como que vocês organizam o dia a dia de vocês. Vocês acordam e vão fazendo o que aparece no dia para fazer, ou vocês programam no dia anterior tudo, um cronograma, as tarefas, ou então vocês programam isso já com mais antecedência no começo da semana, programa tudo que tem que ser feito. Fiquei curiosa também para saber da parte de vocês. Da minha parte, eu acredito assim, que o que faz com que eu consiga realizar tanta coisa, primeiro de tudo, sem dúvida, é a organização. Eu sou extremamente organizada, às vezes até um pouco demais. Às vezes eu acabo até gastando energia com algumas coisas que eu poderia deixar um pouco desorganizado, porque não vai ter nenhuma consequência, assim, mas eu não consigo. Então, acho que o primeiro ponto é organizar, porque eu organizo o meu mês inteiro. Então, eu já compartilhei com vocês aqui algumas vezes o planner que eu tenho na parede, que está bem aqui na minha frente. Eu tenho um planner já do mês inteiro.
Então lá eu já coloco todas as tarefas, as atividades que eu já tenho programada, já tá lá. Então eu tenho aqui, ó, desde os dias que eu faço live, os e-mails que eu tenho que disparar, as dúvidas que eu tenho para responder, as contas que eu tenho para pagar, os dias dos webinários, os temas das lives que eu vou estar fazendo, os vídeos que eu tenho que subir nas redes sociais, as campanhas que eu vou organizar lá no Facebook para estar impulsionando, né, as postagens. Quem mais? Se eu tenho que subir alguma coisa de conteúdo na plataforma do curso, tô olhando aqui, os depoimentos que eu pego das alunas que tem para editar, quando tem que mandar certificado para gráfica, então tudo isso já está programado para o mês inteiro, então eu não preciso me preocupar em planejar tudo isso já está organizado. E aí eu só vou acrescentando no dia a dia aquelas tarefas que vão, alguns imprevistos, coisas que não estavam programadas que vão acontecendo. Inclusive ontem foi segunda-feira, ontem eu gravei mais conteúdo e quero falar para vocês, eu sei que vocês vão ficar curiosas, mas eu quero falar para vocês que tá vindo aí novidade do método Natália Tanaka. Tô preparando assim tudo com muito carinho, com muito bom gosto para vocês. Espero que vocês assim utilizem, né? Que vocês tenham, que aproveitem. E logo mais eu vou estar enviando aqui para vocês. E depois da questão da organização, né, onde eu já deixo organizado praticamente o meu mês inteiro, até porque eu tenho que me dividir entre atender os meus pacientes, então eu tenho que controlar a agenda da clínica com a agenda aqui do online. Então eu tenho que controlar a agenda dos pacientes, controlar toda essa parte de cursos. Então, além da organização, tem uma questão da disciplina também. Então, por exemplo, eu já tenho organizado tudo que eu tenho para fazer e tudo aquilo que está organizado eu tenho que cumprir dentro daquele dia que eu coloquei para ser feito. Então, eu só vou dormir na hora que eu tiro todos os meus post-its de todos os compromissos que eu tinha que fazer naquele dia. Se eu tenho que acordar cedo para fazer exercício físico, eu vou acordar cedo para fazer exercício físico. Daí, se eu tenho 5, 10, sei lá quantas tarefas no dia, eu vou fazer tudo aquilo que eu coloquei para ser feito naquele dia, no dia, sem jogar para o dia seguinte, sem deixar para depois. Porque se eu deixar uma tarefa para o dia seguinte, no dia seguinte eu já tenho muitas outras tarefas, isso começa a acumular. Então, eu tenho disciplina. Se eu, mesmo nos finais de semana, eu tenho alguns compromissos que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer no final de semana. Então, se tiver... que agora a gente está numa época aí que a gente não tem uma vida social muito ativa, a gente não sai muito, mas, por exemplo, se tiver alguma coisa em família ou for na casa de alguns amigos, eu vou com o meu computador, com o meu notebook, com toda a minha mochila e toda a minha tralha para eu poder lá, eu vou, né, até por conta do Alessandro e tudo mais, mas eu levo tudo e faço lá. Então, acho que organização, disciplina, foco também, porque se você não tiver foco, você acaba se distraindo. E principalmente se você não tiver energia para fazer tudo que tem que ser feito, mais as distrações, daí você vai se enrolar mais ainda. Eu tenho muita energia, muita disposição, então eu dou conta de fazer o que eu preciso e o que eu não preciso. Mas para quem não tem essa disposição e essa energia, você, além de organização, né, de programar tudo o que tem que ser feito, de ter disciplina, de cumprir aquilo que você programou, você tem que ter foco para não gastar energia e disposição com outras coisas e não fazer aquilo que tem que ser feito. E organização, disciplina, foco e resiliência. Resiliência no sentido de que cada vez que eu estou tentando fazer uma coisa e eu não consigo, eu não desisto. Eu não desisto até eu conseguir aquilo que eu desejo. Então, por exemplo, esse projeto que eu vou trazer, essa novidade, não é um projeto, é uma criação. Essa novidade que eu vou trazer para vocês, eu já venho desenvolvendo ela, não é de ontem, já faz um tempo, não tanto tempo, mas já faz um tempo que eu venho desenvolvendo.
e que eu faço, testo e fica bom, mas não tá exatamente do jeito que eu quero. Faço de novo, testo e assim eu vou fazendo, testando. Muita coisa dá errado no meio do caminho, muita coisa que eu imagino que seja de uma forma, acaba não acontecendo, e aí eu tenho que adaptar e ver o que é possível, o que tá disponível, e aí isso é uma resiliência, é você não desistir no primeiro obstáculo, no primeiro desafio. Então eu acho que essas são, para mim, assim, 4 pontos, né, 4 pilares que são fundamentais para conseguir fazer tudo o que tem que ser feito. Organização, de planejar tudo, né, que você tem que fazer, todos os seus compromissos. Disciplina, de cumprir aquilo que tem que ser executado, né, executar aquilo que você programou e planejou. Ter foco, principalmente para quem não tem muita energia e disposição, para focar naquilo que é importante, se você não der conta de fazer, né, tudo. E depois a resiliência, que é a sua capacidade de vencer os desafios, mesmo que dê errado, você tenta até dar certo, tá? Então, acho que esse era um ponto que eu queria compartilhar com vocês. Então, deixa eu ver aqui algumas dúvidas. A Isabel falou que programa no dia anterior já é alguma coisa, mas eu te desafio a começar a programar com mais antecedência. Se você programa no dia anterior, começa a programar no início da semana. No início da semana, programa tudo já, porque você vai ver que você vai ter muito mais, o seu rendimento vai ser muito melhor, tá? Porque aí ao longo da semana você consegue pegar todas as suas tarefas, dividir, né? Ou então, tal dia eu tenho que fazer uma coisa e é perto de uma outra coisa, então você já aproveita e já faz, né, tudo naquele dia, naquele mesmo horário. Então eu te desafio a começar a programar uma semana antes. E para quem já se programa uma semana antes, começa a programar um mês. Daí vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer muito mais coisa programando o mês inteiro. A Ivy tá mandando aqui como cuidar de dor no joelho. Acho que eu nunca fiz uma live, né, sobre joelho. Eu vou programar aqui dentro do meu conteúdo pra gente estar falando um pouquinho sobre joelho. Joelho é uma região que é difícil de tratar. É uma dessas regiões assim que eu tenho bastante dificuldade de conseguir resultado. Não são todas as pessoas que melhoram só com tratamento conservador. E quando a gente fala de joelho, a gente tem várias hipóteses, né? Vários diagnósticos. Então, pode ser desde uma artrose, né? Um desgaste por conta do próprio processo natural de envelhecimento ou por algum trauma. Então, pode ser uma artrose, pode ser uma lesão de menisco, pode ser problema de ligamento, pode ser tendão, tá? O que eu posso falar para vocês? Que em todos esses casos, independente do diagnóstico e do tipo de lesão, sempre que tem uma inflamação lá no local, a gente vai ter ativação dos nociceptores. Esses nociceptores, por sua vez, vão mandar uma mensagem para o nosso cérebro. O cérebro devolve um impulso nervoso pelas fibras motoras que determinam um espasmo da musculatura ao redor como uma forma de proteção. E quando esse estímulo inflamatório, essa lesão permanece por muito tempo, esse espasmo muscular, ele se torna uma contratura, né? Ele evolui para uma contratura, que é uma contração máxima e mantida. E essa contratura muscular, por sua vez, comprime mais os nervos e isso causa mais dor. Então, a gente entra naquele ciclo que eu sempre falo para vocês de dor por conta da inflamação, espasmo da musculatura como forma de proteção e isso gera mais dor. Então, sempre que a gente trabalha as técnicas de spa-terapia, principalmente nesse caso, a massagem terapêutica, que no método Natália Tanaka é a massagem Life, a gente vai estar liberando essa contratura muscular, inibindo pontos gatilhos. Com isso, a gente tem já um alívio dos sintomas dos pacientes. Precisa só identificar quais são os músculos que estão envolvidos nessa região. Normalmente, quadríceps,
trato iliotibial, poplíteo, isquiotibiais, tá? Pode pegar até tibial anterior, fibular. Então, são normalmente os músculos que vão estar envolvidos, que podem estar com alguma contratura. Além de liberar a contratura muscular, dependendo da situação, o paciente ele também precisa associar alguns exercícios terapêuticos para trabalhar o fortalecimento, o alongamento e a propriocepção. Porque quando o paciente passa um período longo com dor no joelho, né, e essa contratura muscular vai fazer com que o músculo ele também vai perdendo força. O paciente, por sua vez, começa a limitar também um pouco de movimento e de carga naquela perna. Isso vai enfraquecendo a musculatura. Então, para que ele volte a ter segurança, para que ele volte a descarga de peso naquela perna, para que ele volte a fazer os movimentos, para que ele ganhe amplitude de movimento, a gente precisa associar os exercícios terapêuticos, além da parte da terapia manual com as massagens, né, de spa terapia. E assim, dos casos que eu já tive, uma parte das pessoas melhoram. Eu já tive até caso de pacientes que tinham uma artrose bem avançada de joelho, que tinha perdido todo o líquido sinovial por conta de um trauma e um acidente. E ela tinha dificuldade para levantar, sentar, descer escada. E o objetivo dela, né, era poder fazer corrida de rua, porque daí ela ganhou muito peso, então ela queria fazer um exercício aeróbico para poder perder peso. E a gente fez todo um tratamento, incluindo a parte de terapia manual, com as técnicas de spa terapia, associado a alguns exercícios terapêuticos. E no final do tratamento, depois de 10 sessões, ela estava correndo. E olha que correr na rua é um impacto grande. Então, teve um resultado muito bom. Assim como eu já tive casos de pacientes que fizeram o tratamento, tanto com as técnicas de spa terapia, mais os exercícios terapêuticos, tiveram uma melhora, um alívio dos sintomas, uma melhora da mobilidade, um aumento de força muscular, mas mesmo assim continuavam com incômodo. Nesse caso, essa paciente eu encaminhei para o médico ortopedista, ela fez todos os exames e alguns pacientes precisam fazer um procedimento cirúrgico, uma artroscopia, para estar removendo, limpando a região, principalmente quando tem lesão de menisco. E aí algumas melhoram, mas a gente não consegue resolver, eliminar 100% às vezes a dor, tá? E é uma articulação que ela recebe muito peso, todo o peso do nosso corpo, né? Diferente de tratar um ombro ou um cotovelo. Sandra falou que tenta se organizar ao máximo. Gente, alguém mandou que travou. Tá travando para você? Silvânia tá falando que tem pouca energia. Isso é muito relativo, é de cada um. O Alessandro, o meu esposo, ele também não... Ele, assim, acho que ele tem metade da minha energia. E desde que a gente tá junto, ele fala assim... Nossa, de onde você tira tanta energia? Então, é individual de cada um, tá? Sandra Bernardes tá falando aqui. Hoje iniciei um atendimento para hérnia de disco lombar. Chegou com dor grau 8. Apliquei a Life mais acupuntura, mas fiquei com receio da pressão na região, se poderia... Fiquei com receio da pressão na região, se poderia manter a manobra. Fui dentro do padrão. Eu não entendi muito bem esse final. Fiquei com receio da pressão. Vamos lá falar em relação à pressão. Para quem não sabe, a massagem Life, ela é a massagem terapêutica do método Natália Tanaka. Ela é aplicada com uma pressão profunda, porque o objetivo da massagem Life é poder liberar toda a contratura muscular, toda a aderência entre as fáscias e inibir pontos gatilhos. Então, ela tem que ter uma pressão profunda para que você consiga atingir músculos, principalmente os músculos mais profundos, que são músculos estabilizadores. No caso de uma hérnia de disco lombar, primeiro ponto, eu fiz uma live que está lá no meu canal do YouTube sobre como avaliar pacientes com hérnia de disco lombar.
A primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente identificar se a queixa do paciente está sendo mesmo causada pela hérnia de disco, tá? Então, se ela é realmente uma hérnia de disco verdadeira ou se ela é só uma hérnia de disco de imagem. Porque em alguns casos o paciente ele vai apresentar uma alteração no exame de imagem que indica a presença de hérnia de disco, mas às vezes a causa da dor dele não é a hérnia de disco. Existem várias situações que podem desencadear dor lombar, dor irradiada para membros. Então, o primeiro passo é identificar se a dor, se a queixa dele da lombar com irradiação ou não para a perna tá sendo causada por uma compressão de raiz nervosa ou não, tá? E aí lá eu ensino para vocês quais são os testes que vocês vão fazer, como que vocês vão avaliar para estar identificando isso. Porque dependendo, se tiver compressão de raiz nervosa ou não, vai mudar o tratamento. Então, primeiro vocês têm que fazer uma boa anamnese, colher toda a história clínica, fazer um exame físico do paciente. Em cima dessas informações, vocês vão identificar todas as patologias que podem estar causando, né? Colocar todas as possíveis causas para aqueles sintomas, para aquelas apresentações clínicas do paciente. E aí, depois vocês vão fazer o diagnóstico diferencial. E aí vocês vão identificar, tem compressão de raiz nervosa ou não tem? Independente de ter compressão de raiz nervosa ou estar sendo causada por algum outro fator mecânico, que pode ser uma má postura, uma sobrecarga, pode ser uma dor miofascial, pode ser uma inflamação, pode ser inflamação, dor miofascial, pode ser uma obstrução, né, uma limitação de mobilidade nas articulações, enfim. Lá na aula do YouTube eu cito todas as possibilidades, né, todas as causas que podem desencadear uma dor lombar. Independente dessa causa, o que a gente sabe? Que todas essas situações, elas vão, novamente, já falei do joelho, elas vão liberar substâncias inflamatórias no local. Essas substâncias inflamatórias ativam nossos receptores. Esses nossos receptores mandam informação para o cérebro devolve como resposta um impulso que vai lá nas fibras musculares, determina um espasmo muscular como forma de proteção, já que se você está com uma inflamação e uma lesão lá na lombar, os músculos se contraem para proteger e limitar o movimento daquela região, por isso que a gente tem dor quando movimenta. E aí esse espasmo muscular pode virar uma contratura que vai comprimir os nervos e causar mais dor. Por isso que a gente indica, nesse caso, a massagem Life para a região lombar. E lá na aula também eu citei todos os músculos que vocês vão trabalhar em caso de hérnia de disco lombar, tá lá no meu YouTube. Inclusive qual é a posição que você vai colocar o paciente para estar liberando cada um desses músculos. Com certeza, liberando a contratura dos músculos, né, dessa região lombar, o paciente já vai ter um alívio dos sintomas, tá? Agora, do mesmo caso, o joelho. Dependendo da situação, principalmente se o paciente tiver associado uma compressão de raiz nervosa, uma obstrução da articulação, precisa associar exercícios terapêuticos e colocar carga nessa região para que o paciente tenha uma maior evolução do quadro, tá? Porque às vezes com as técnicas de spa-terapia, mesmo com a acupuntura, a gente consegue promover uma analgesia, mas às vezes tem algo a mais que precisa ser trabalhado. Agora, em relação à pressão, tá? A dica na primeira sessão, vai controlando, não coloca muita pressão, porque cada organismo vai reagir de um jeito. E a gente nunca sabe, na primeira sessão, como que é aquela pessoa.
Se ela tem uma hipersensibilidade, se às vezes ela já tem uma sensibilização do sistema nervoso central, porque ela tá com uma dor há muito tempo e aí qualquer coisinha o organismo dela já entende como uma dor muito forte. Então, eu oriento que na primeira sessão você modere um pouco, mas não pode ser uma massagem relaxante, tá? Você tem que conseguir sentir a musculatura que você está trabalhando. Talvez não fique muito tempo no mesmo músculo, não fica lá, né, trabalhando muito tempo, para o paciente depois não ter uma reação àquilo, porque com certeza você vai mexer na região, é muito provável que 2 dias depois a pessoa ela tenha uma reação, tenha mais dor até, né? E aí quando a pessoa tá indo, o paciente está indo pela primeira vez, já tem que deixar bem claro isso para ele. Eu explico para todos os meus pacientes que depois de 1 a 2 dias ou até 3 dias, aquela dor pode aumentar, que ele pode ficar com uma sensação como se tivesse apanhado ali na região, uma dor à palpação. Então já avise isso para o paciente, mas que depois isso vai melhorando, faz parte do tratamento. Porque você vai dar um estímulo para o organismo, você vai causar uma reagudização dos sintomas, você vai aumentar a inflamação, tipo assim, né? Vai aumentar a circulação para chegar mais células de defesa para estar reparando aquele tecido, tá? A Sandra me mandou aqui sensibilidade do paciente, eu não entendi muito bem. Se puder explicar? Quem tiver mais dúvida, a gente vai mandando. Ive tá falando que tenho muita energia. Saúde e bem-estar, a Marli, sou hiperativa. Andresa, faço massagens na mamãe, ela tem desgastes no joelho, legal. Vamos lá, eu vou convidar aqui para participar comigo. Vi que tá aqui a Marli, deixa eu achar ela aqui. Ué, não tô conseguindo achar. Marli, se você tiver aqui, manda para mim aqui um oizinho, só para eu te achar. Eu queria falar um pouquinho com vocês também sobre rotina de postagens nas redes sociais. Tem alguém me perguntando aqui, Dream Message, tá perguntando aqui, não sei se é assim, né, que se fala, você ensina a fazer essa técnica de massagem? Sim, dentro do meu curso online, que é o treinamento do método Natália Tanaka, eu ensino, além do conhecimento técnico, né, de teoria, prática dos protocolos, ensino também como proporcionar uma experiência única e desejada para os seus pacientes, para você se diferenciar dos seus concorrentes, como criar um ambiente para atender o seu paciente, como fazer a gestão do seu negócio, como calcular o preço que você vai cobrar do seu serviço, como fazer a divulgação para estar atraindo mais pacientes. Então a ideia é ensinar para vocês, além do que a graduação e os cursos técnicos ensinam, né? Ensinar outros pilares que eu considero fundamentais para o sucesso profissional. E nós temos aqui várias alunas, elas podem até compartilhar com vocês a experiência delas com o curso. Várias alunas de turmas atuais, turmas anteriores. Aqui, ó, achei a Marli para participar comigo. Vamos falar um pouquinho de rotinas de postagem nas redes sociais.
Enquanto a Marli entra, eu vou respondendo algumas outras dúvidas que eu vi aqui, ó. Minha... Peraí. Simone mandou aqui, minha dúvida é com relação à dor no ombro em gestante. Bom, a dor no ombro, assim como joelho, coluna, a primeira coisa é a gente fazer uma avaliação, conversar com o paciente, colher toda a história clínica, fazer exames físicos para a gente determinar qual é o diagnóstico, para a gente saber qual é a causa da dor do ombro. Grande parte dos pacientes que eu atendo, eles apresentam tendinite do músculo supraespinhoso. E eu tenho lá no YouTube também uma live onde eu falo sobre, que eu explico sobre essa tendinite de ombro. Vale a pena vocês assistirem para vocês entenderem a anatomia, para entender como ocorre o processo de lesão, quais são os sintomas. E aí, no final, eu falo também sobre o tratamento. Então, uma grande parte das pessoas, elas têm queixa de ombro por conta da tendinite, desse músculo supraespinhoso, já que os tendões, né, eles passam aqui por uma região no ombro e sempre que a gente faz esses movimentos de elevação, esses tendões, eles são esmagados e eles, com o tempo, eles vão sofrendo um processo natural de degeneração e isso vai causando dor. Além da tendinite, pode ser também uma bursite. Acredito que esses sejam os dois principais diagnósticos aí de dor no ombro. Ou a dor no ombro também, em alguns casos, ela pode estar relacionada com alguma alteração na coluna cervical, alguma compressão, algum bloqueio, alguma coisa na cervical que pode estar irradiando dor no ombro. Então, também tem que averiguar isso. Outras coisas que vocês têm que também sempre investigar nos pacientes de vocês são alguns hábitos deles no dia a dia. Identificar se tem algum movimento que ele faça que leva essa sobrecarga, dependendo da postura que ele dorme, que ele trabalha, isso vocês têm que investigar também, porque às vezes vocês vão ficar tratando, mas no dia a dia ele faz alguma coisa que fica lá sobrecarregando e aí não tem uma melhora. Então, identificou qual que é a causa da dor no ombro? Novamente, qualquer lesão, inflamação que tenham no lugar, vocês vão cansar de me ouvir falando isso, mas vocês vão memorizar. Qualquer lesão que tenha lá na região, vai ter a liberação de substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias ativam nossos receptores, que mandam essa informação para o cérebro devolve, né, um impulso nervoso e manda a musculatura da região se contrair como forma de proteção. Então, na região do ombro, lá na aula do YouTube, também vocês vão encontrar todos os músculos que podem estar envolvidos e que vocês podem trabalhar através da massagem terapêutica, no caso do método Natália Tanaka, usar a massagem Life, para estar liberando esses músculos, liberando a contratura, inibindo o ponto gatilho, trabalhando fricção no tendão, porque isso vai ajudar a aliviar os sintomas. E mais uma vez, em alguns casos, dependendo da situação, além desse trabalho de terapia manual, com as técnicas de spa terapia, precisa também às vezes fazer exercícios para colocar carga, para estar fortalecendo a musculatura, que por conta da inflamação e da dor, né, o paciente deixa de fazer movimentos com aquela articulação, com aquele membro, os músculos vão ficando fracos e aí você precisa pôr carga para fortalecer a musculatura, né, e ele voltar a realizar as atividades com o membro. Aqui estão me perguntando como faço para fazer o meu curso. Eu ainda não tenho uma próxima turma, tá? Porque como eu me divido entre todas essas atividades, atender meus pacientes, fazer live aqui nas redes sociais, postar conteúdo, fazer aulas ao vivo com as alunas, enfim, criar projetos novos. Minha agenda é bem cheia, então ainda não tenho
uma nova data. Eu estou querendo e tentando me organizar, estou vendo aqui com a minha equipe se a gente consegue abrir uma data para o próximo mês, mais ou menos para o meio do mês que vem. Então, o que eu vou pedir para vocês? Quem tiver interesse, me manda uma mensagem aqui no direct, que eu vou passar para vocês o link da lista de espera. Eu já tenho muita gente esperando. E deixa o seu nome lá para você ser avisado, porque as vagas são limitadas. Então, quando eu abrir, vocês vão ser avisados primeiro, tá? Vocês vão ter preferência. Simone está falando aqui que o curso é maravilhoso, uma faculdade. A Marli entrou aqui, mas a sua conexão não está muito católica hoje. Vamos ver se a gente consegue conversar. Você está me ouvindo? Sim. Boa noite, tudo bem com você? Oi, boa noite, tudo bem e você? Tudo ótimo. Você está no Wi-Fi? Você está no... Eu estou no Wi-Fi de casa. Deixa eu ver se eu ponho no do celular aqui. Espera aí. Porque a sua imagem está bem ruinzinha. Agora eu botei no do celular. Eu vou te fechar e vou chamar você de novo para ver se melhora, tá? Tá bom, tá joia. Enquanto isso, aqui, ó, a Juliana tá me perguntando que dias que eu faço lives. Juliana, toda segunda e terça, às 20 horas, tem live aqui no meu canal do Instagram. Anota na sua agenda e não perde, ó. Segunda-feira eu tenho o projeto Cura pelas Mãos, onde eu trago algum tema desse universo da spa terapia. Sempre que possível, eu trago um convidado para estar abordando algum assunto. E de terça-feira a gente faz essa live, que é uma nova visão da massagem, que a ideia é tirar dúvidas, né? Ou abordar algum tema. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue conversar. Não está muito boa ainda a imagem, não. Vamos ver se a gente te escuta, tá? Se ficar muito ruim, a gente deixa para uma próxima. Tá bom. Engraçado porque no webinário funciona bem, né? Sim, mas hoje tá dando uns tilt aqui. Só porque você me chamou, tá dando tilt. Ai. Mas vamos lá. O que eu queria também conversar um pouquinho aqui? Queria falar um pouquinho sobre a questão de rotina de postagens em redes sociais. Inclusive, para quem está assistindo a gente, queria que vocês compartilhassem aqui nos comentários qual que é a rotina de vocês de postagens. E eu chamei a Marli, porque no nosso último encontro, a Marli é aluna da turma 10, né? Me perdoa, se apresenta aqui para o pessoal antes da gente começar, por favor. Ah, tá. Eu sou a Marli Gonzalez, do Saúde e Bem-Estar Marli Gonzalez. Eu sou a nova aluna do curso Método Natália Tanaka. Eu estou amando. Tudo de bom. Também estou amando. Me encontrei no seu método. Conta um pouquinho da sua história, sim. Desde quando você trabalha com isso? Eu sou professora de Educação Física, aposentada pela Prefeitura Municipal daqui da minha cidade. E eu sempre tive esse sonho de quando eu terminasse, quando eu não estivesse mais trabalhando, eu pensei em trabalhar com isso, né? Com drenagem, massagem, coisas voltadas para o corpo. Daí eu tenho mais uma aluna que é a Simone, que inclusive está aqui. Não sei se é essa Simone ou se é uma outra. Enfim, que também tem essa mesma história. Então, como a gente já estava ali trabalhando com o corpo, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa no segmento, né? E como professor é tudo com dor aqui, dor acolá, eu falei, eu vou continuar aqui no âmbito da educação e fazendo o que eu gosto e não vou perder o contato com todo mundo. E foi o que eu fiz. Eu fiquei, 3 meses parada, não consegui ficar sem fazer nada, fui atrás do curso. Daí comecei o curso, aqueles cursos técnicos, né? Aí fiz 1 ano e meio, 2 anos, daí já comecei. Primeiro comecei no espaço de outras pessoas, mas aquela coisa, você chega no espaço da pessoa 9 horas, 11 horas chega a dona, meio-dia chega não sei quem. Eu falei, gente, mas cadê esse povo? Aí eu falei, não, isso aqui não é pra mim, porque eu já todo dia trabalhando, 7 horas estava na fila, na frente dos alunos, já começava, lê. Falei, não, isso não é pra mim. Desisti, falei, não, vou fazer alguma coisa na minha casa. Daí peguei um espaço daqui da casa e falei, mas tá atrapalhando o ambiente doméstico, não tá bom.
Aí eu disponibilizei um espaço lá embaixo, onde eu tenho um quarto, já que era para visita, que a visita nunca chega. Aí eu montei para eu fazer o uso do espaço. Daí, nessa pandemia, eu vi seu curso, eu falei, é isso. Aí transformei tudo. Agora é tudo spa-terapia. Que legal! Mas antes do meu curso, você já estava atendendo? Sim, eu estava atendendo, só que aí não só voltado para massagem terapêutica, eu tinha drenagem, bambuterapia, madeiroterapia, outras coisas que eram voltadas para redução de medidas, né? Mas Aham. aí depois eu meio que assisti muita coisa na pandemia, aí eu parei e pensei, eu falei, gente, eu acho que está mais importante agora cuidar da saúde emocional do que cuidar do físico das pessoas. Daí eu deu uma luz assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E tô adorando. Eu acho que é isso. Não vou deixar de fazer o que eu já fazia. Se alguém procurar, tô aqui. Mas é o que você fala, não adianta vender banana, maçã, batata, laranja, não vai vender nada. Vamos focar numa coisa só para você ser reconhecida naquilo que você faz melhor. E eu acho que o que eu faço melhor é passar energia através das mãos, levar aquilo que eu tenho de melhor, sabe? Então eu gostei desse método por conta disso. Eu acho que eu estou me encontrando nisso. Promover a cura das pessoas pelo poder das Exato. mãos. Exato. Eu sou meio hiperativa, assim, eu até achei que eu falei, gente, eu não vou conseguir tranquilizar as pessoas, porque eu sou hiperativa. Muito pelo contrário, eu fico relaxada fazendo massagem nos outros. Olha que louco. Eu Então eu tô também. adorando. É, eu Eu consigo também. me relaxar, Certo, que entendeu? legal. Então vamos lá. A gente conversou no nosso último webinário, né? A Marli é da turma 10, e dentro do curso do Método Natália Tanaka, a gente tem aulas ao vivo, onde eu converso com as alunas. E no último webinário eu peguei o Instagram dela para dar uma olhada. E eu vi que você tem já uma frequência de postagens, né? Uhum. Como que é a sua rotina? Como que você faz a organização? E para quem está aqui, para quem está chegando agora, queria que vocês compartilhassem aqui para eu saber como que é a rotina de vocês. A Ive já postou aqui, a Ive falou que posta de 3 a 4 vezes por semana, Instagram, Stories. Como que é o seu, Marli? Então, eu meio que eu não sei se tá assim muito exato, né? Eu posto meio que todo dia. Assim, num horário da manhã e num horário específico da tarde que eu entendo que a pessoa vai estar ali sapeando no Instagram. Eu falo, ah, Uhum. essa hora, tipo 9, 10 horas, eu acho que tem alguém olhando. Aí eu dou uma olhada no que eu postei anteriormente para não ficar repetitiva. Falo, hoje eu vou falar de tal coisa. Daí eu começo naquela linha, né? Daí à tarde eu faço a mesma coisa. Daí o que eu postei no feed, eu jogo a mesma mensagem lá no Instagram. Ou às vezes eu boto só a imagem e falo, ó, mais algumas informações lá no feed. E tenho feito assim. Daí Desde eu quando você faz postagem nas redes sociais? desde que eu comecei aqui no espaço, fez um ano agora em agosto que eu abri o espaço na minha casa. Mas antes eu já vinha postando. Só que eu postava da minha forma, né? E como que foi para você esse início? Porque assim, você era professora, então não era uma coisa que acho que você já tinha esse hábito. Você está com qual idade? Você pode falar aqui para gente, revelar? Posso falar. Eu faço 55 esse ano. Então, você não é da geração que já veio, youtuber, que desde pequenininha, tá? E aí me surpreendeu bastante quando eu abri as suas redes sociais, você tinha lá, né, uma frequência de postagem, um histórico já de postagem, porque eu vejo muitas alunas bem mais novas, né? E eu falo assim, da idade não te chamando de velha, não, tá? Mas pelo fato de que eu tenho 35 e eu não sou da geração que já nasceu com internet, né? Que esse pessoal mais Sim. novo já. Então, você, como né, você já né, tem uma idade, como você era professora, não dependia disso para o seu negócio. Como que foi que Aham. você começou?
Olha, eu sofri um pouco, porque assim, você sendo professora, você vai lá, deu sua aula, passou sua mensagem, vai embora para tua casa, acabou. O seu salário vai estar depositado no quinto dia útil, certeza. Uhum. Mas esse negócio de você ficar todo dia conquistando o cliente é muito chato. Mas você tem que fazer, não tem outro jeito. Tem que Daí você vender. tem. Todo mundo que eu ouço, você tem que pôr a cara. Uma coisa que eu não fiz ainda foi o vídeo, né? Que eu falei que você pediu um Ah, desafio. Mas uhum. eu tô com vários gravados assim, para eu ver qual ficou melhor. Olha, eu nem sou tímida, mas é uma coisa que eu fico travada, eu fico pensando, mas o que vão pensar? Aí se eu falar alguma besteira, é muito louco. Mas assim, eu gosto até de ficar postando. Eu tenho meu outro Instagram, que eu tenho 3 Instagram, pensa na doida. Eu Meu trabalho Deus. com os difusores de aromas que eu falei para você, então eu posto direto, eu compro as coisas aqui, eu faço, boto a postagem lá e tudo de acordo com o que tem que ser, que a pessoa vai usar na casa, se vai passar na cortina, na cama, no guarda-roupa, onde for passar. Aí eu faço de acordo. E as postagens aqui eu segui essa linha. Bom, a pessoa vai fazer a massagem para quê? Ela vai sentir que dor. Então, aí eu lembrei do seu conselho. Você não pode ficar toda hora postando a técnica. A pessoa não quer saber o que é madeiroterapia. Ela quer saber o que aquilo vai trazer de benefício para o corpo dela, para o dia a dia dela, para a dor dela. Aí eu falei, entendi. Daí você vai fazendo aquele caminho inverso, como se você fosse o cliente, se coloca no lugar dele, né? Daí eu fui pegando essas dicas, né? Daí a dica da tonalidade, não ficar aquele carnaval, tem que ser uma coisa mais, uma nuance, mais assim, calminha, né? Porque é voltado para a spa terapia. Aí você vai pegando uma dica aqui, outra dica ali, é só ficar atento, não tem muito segredo. Agora o vídeo para mim é bicho de 7 cabeças. Porque até agora a maior parte das suas postagens são imagens com textos e Exato, legenda, né? exato, exato. Eu tenho que fazer o vídeo. O que a gente conversou, que eu tô me lembrando agora, que quando eu olhei Sim. o Instagram da Marli, vi o feed dela, eu assim, até me surpreendeu pelo fato, né, dela já ter postagens, já ter uma frequência de postagens e tudo mais, que eu vou falar assim, que das alunas, quando eu começo uma turma, 95% das pessoas não fazem nada de redes sociais. Tem algumas que nem têm redes sociais, umas têm, mas postam coisas pessoais. Então, quando eu peguei o seu, eu até me surpreendi. Pela frequência, né? Não era uma coisa que você tinha uma meia dúzia de postagens que tinha feito aleatório. Você tem uma frequência, você tem toda uma arte, uma identidade visual que você trabalha, que você alterou nesses últimos tempos, fazendo essas adequações de cores, mas você já sempre respeitou uma identidade visual. O que eu falei para a Marli só é que o seguinte: quando você tem o seu feed só com postagens de imagem e texto, não cria tanta conexão com o paciente como se você tivesse vídeos. Porque atrás daquelas postagens, atrás daqueles textos e daquelas imagens, o paciente, o potencial paciente, ele não consegue identificar quem é a profissional que está por trás daquilo. Então, Exato. diferente de um comércio que vende produto, como por exemplo, vamos supor que a gente vendesse roupa, né? Então, basta você tirar fotos da roupa, que aquilo já vai chamar a atenção da pessoa, porque você está vendendo um produto. Agora, como a gente vende serviço, a gente conquista o paciente pela confiança. Ninguém vai vir se tratar ou entregar o corpo na mão de qualquer um. Ou ele vem por uma indicação, boca a boca, ou então Uhum. ele vem te procurar porque ele viu no seu perfil, nas redes sociais, algo que você falou, porque ele se conectou e se identificou com o jeito que você fala, com a maneira que você explica, que ele viu qual que é o seu conhecimento, porque em algum momento você falou assim de uma dor que ele tem e aquilo despertou atenção. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho muita vontade de fazer cirurgia plástica no nariz. E eu tenho um médico aqui em Ribeirão, que eu sigo ele nas redes sociais, e
todo dia que eu abro o meu Instagram, aparece ele falando de cirurgias, de métodos, de nariz, de isso e de aquilo. Então, eu vejo tanto ele falando que eu já tenho para mim que quando eu decidir fazer, que eu for marcar uma consulta, é com ele que eu vou marcar. E eu nem conheço ele. Por algum motivo, um dia eu comecei a seguir ele, porque alguém deve ter postado, marcado ele, eu comecei a seguir, e eu acompanho ele o dia a dia, todo dia. Então, o que lá no meu inconsciente eu já tenho registrado? Todo dia ele tá operando o nariz, ele posta um monte de coisa de nariz. Então, ele é especialista em nariz. Para mim, ele já é referência. E é ele que eu vou procurar. Então, da mesma forma, vocês, nós como profissionais, é isso que a gente tem que fazer também. E aí, feito é melhor que perfeito. Então, antes está postando, mesmo que sejam imagens com texto, do que não postar, né? Porque a gente está num mercado que são poucos profissionais, pouquíssimos. Estatisticamente, eu posso falar, porque eu vejo nas turmas, entre as alunas. 95 eu estou sendo boazinha, para não falar que quase 98 ou 99% das pessoas não fazem nada de redes sociais. Então, se você começar a fazer, quem começar a fazer, já vai estar saindo na frente. Porque a maioria das pessoas ainda tem essas crenças, essas limitações, porque não, tem medo de ser julgado, tem medo de errar, tem medo de falar algo que depois as pessoas vão falar assim, nossa, olha isso que ela falou, e falou, tá falado, né? Não tem como voltar atrás. É verdade. Não, a minha sorte é que eu tenho, assim, 25 anos no magistério, eu conheço muita gente, mas é muita mesmo. Cheguei aqui em Barueri em 91, então eu tenho muito tempo. Então, todas as minhas clientes são indicadas por ela. Então, a Marli Gonzalez que dá aula e tal. Então, a minha sorte é isso. Agora, se fosse por conta de internet, de Instagram, eu tava perdida. Mas agora a gente vai mudar isso, porque agora você vai se organizar, vai fazer esse primeiro vídeo. Eu fiz um desafio para as alunas da turma 10 e para quem é aí da turma 10 que está assistindo a gente, né? Tô cobrando aqui de gravar um vídeo, né? O primeiro vídeo vai ser contando a sua história, falando quem você é, se apresentando, para dar início a uma sequência de postagens, né? E a partir desse, né, contando a sua história, daí vocês vão começar a produzir conteúdo e ter uma frequência também de postagem, porque também não adianta postar um hoje, outro semana que vem, depois 15 dias, isso não gera engajamento. Nesse primeiro, a gente não precisa falar do método, então. Só fala da gente mesmo. Não, vocês podem falar de vocês, né? Contar a história, pode falar que está fazendo esse curso, que vai ter um método exclusivo. Isso já gera curiosidade nas pessoas. Isso é legal. Sim. Então tá bom. E como que você pensa nas suas postagens? É no dia mesmo? Ou você monta um cronograma? Como é que é? Não, olha, assim... por conta dessa pandemia, porque assim, quando estava tudo normal, eu acordo 5h30 da manhã, porque eu levo minha filha na escola, então eu já tô na rua cedo, então eu já tudo acelerado, se eu tenho cliente à tarde, eu já vou fazendo meu serviço de casa antes, deixa tudo certo. Agora, filha, com essa pandemia, você acorda mais tarde, o dia que tem pilates você até acorda mais cedo, mas é assim, tudo no mesmo dia, eu faço, é que eu sou meio acelerada, sabe? Eu dou conta de fazer tudo rapidão. Mas eu não tenho cronograma, não. Então, eu vou sugerir para vocês, até para ficar mais fácil, tá? Porque para não acontecer de assim, hoje eu tenho que postar, mas nossa, não tenho ideia do que eu vou postar. Então não vou postar, então deixa para amanhã. Para facilitar, como eu falei para vocês, né? Para dar conta de fazer tantas coisas, quanto mais organização, disciplina, foco e resiliência a gente tiver, melhor. Então, a ideia é vocês criarem linhas editoriais. Vou dar um exemplo. As minhas lives eu realizo toda segunda e terça. Então, imagine eu pensar conteúdo para trazer aqui toda segunda e terça, fora que todos os dias eu posto conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, gravo stories, tá? Então, assim, é muita coisa para pensar.
A dica que vocês podem utilizar é criar linhas editoriais. Então, na segunda-feira eu tenho a live que é o projeto Cura pelas Mãos. Lá eu vou sempre trazer conteúdo voltado a esse universo da spa-terapia, tanto de conhecimento técnico, quanto de gestão, quanto de divulgação. Então, eu já tenho uma linha editorial. Então, eu não preciso pensar assim, nossa, sobre o que eu vou falar. Não, na segunda-feira eu já tenho alguns temas que eu vou abordar, só preciso escolher qual deles eu vou trazer em cada segunda-feira. Então, numa segunda-feira eu trago algo mais voltado para desenvolvimento pessoal e profissional, autoconhecimento, mindset. Uma outra segunda-feira eu trago algo mais voltado a finanças, né? Planejamento financeiro. Na outra semana falo de óleos essenciais. Na outra eu falo sobre uma hérnia de disco. Então eu já tenho aquela linha editorial que é de segunda-feira. Na terça-feira eu tenho uma outra linha editorial, que é uma nova visão da massagem. Essa live, a ideia é o quê? Ajudar os profissionais que desejam alavancar, né, a sua carreira e a sua profissão. Então, a ideia é vir aqui, abrir a live e tirar dúvidas, né, das pessoas. Tem dia que eu penso assim, hoje, além de tirar as dúvidas, eu vou chamar uma convidada e vou falar sobre redes sociais. Por exemplo, como eu fiz hoje. Te mandei mensagem e falei assim, Marli, eu quero falar de rotina de redes sociais. Como eu lembrei que a gente viu o seu Instagram, você topa participar? Mas assim, eu já tenho uma linha editorial que eu sei que eu quero trazer aqui uma convidada, chamar uma pessoa ou responder dúvidas, né? E aí, se vocês criarem também linhas editoriais, então, na segunda eu vou criar, né, um tema. Na terça vai ser outro tema. Você já tendo uma linha editorial, daí fica mais... Você já tem uma direção. Só dentro daquela direção, você vai só escolher, né, um tema dentro daquilo. Isso, eu acho que isso facilita bastante. Facilita, sim, com certeza. E hoje você postou lá, né, sobre redes sociais e tal. Daí eu tava vendo lá, você falando assim, gente, se vocês me falar que vocês não têm conteúdo para colocar nas postagens de vocês, é porque onde vocês fizeram esse curso? Aí eu falei, meu Deus, é verdade. Ela tem razão. Aí eu fiquei pensando, deixa eu voltar lá, ver tudo que ela falou de todos os procedimentos. Eu preciso casar isso com a dor física do paciente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí aí eu tava postando. Na hora que você falou, eu tava procurando lá e postando. É exatamente isso, né? Porque muita gente me fala assim, nossa, mas eu não tenho ideia do que postar. Então vocês estão me dizendo que vocês fizeram graduação, ou fizeram curso técnico, ou fizeram cursos livres, e todo esse conteúdo que vocês aprenderam, então não serve de nada. Verdade. Então agora é só pegar todo o conhecimento que vocês têm, adequar para que vocês façam postagens direcionadas para o público-alvo de vocês. Não é para fazer postagem com linguagem técnica, com termos, né, difíceis, porque isso não vai conectar com o paciente de vocês. Não falar sobre tratamento, não falar sobre técnicas que vocês usam, não falar sobre diagnóstico, porque às vezes o paciente nem sabe qual é o diagnóstico que ele tem. Então, tem muita coisa aí para trabalhar e para postar, sim. Ficar toda hora vendendo, chamando, agenda sessão. Isso. Parei com isso. Exatamente. Olha, a gente tem mais um minutinho aqui. Queria te agradecer pela sua participação. Queria que você deixasse aí uma dica para o pessoal que quer começar a postar nas redes sociais, mas que tem dificuldade. O que você falaria? Olha, assim, você tem que ficar de olho, assim, como assim fica de olho no mercado? Você fica de olho nas postagens e vai de acordo com o que você aprendeu. Você fica assim meio crítico. Será que isso aqui é legal? Será que ele tá vendendo o produto realmente? Ou ele tá só, sei lá, passando uma informação que se coloca no lugar? Olha bem para postar e fala, será que eu compraria isso? Será que eu ia procurar essa pessoa? Eu comecei a me ver do outro lado, né?
Aí eu vejo umas coisas, eu falo assim, gente, mas eu acho que eu não iria procurar esse profissional, porque olha, ele tá falando uns termos aqui que eu não sei nem o que que é. Aí eu Legal. comecei a ver, eu comecei a fazer o caminho inverso. Eu falei, olha, realmente tem sentido. Porque às vezes a gente fala assim, ah, é blá blá blá. Não é blá blá blá, não. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. E no Ó, caso do cliente. vai cair. 20 Beijo. segundos, muito obrigada. Para quem perguntou sobre os cursos, me manda direct que eu dou mais informações para vocês. Tchau! Façam, é muito bom. Tchau, tchau.